Olá pessoal, tudo bem? Hoje irei falar sobre a matéria componente de estudos de comércio internacional, tá? E irei entrar na parte dos blocos econômicos, né? E começar a defini-los. Então, tá aqui, tá? O papel das organizações internacionais, a nova ordem mundial, né? No caso, os blocos econômicos, né? Ele fala aqui que podemos dizer que uma organização internacional é como uma associação, né? Gerada por representantes, né, políticos de direito internacional, ao exemplo dos Estados Unidos. Né. Essas organizações possuem objetivos, são compostas por um corpo de profissionais e uma legislação que a regulamenta. Né. Elas adquirem o poder de atuação e uma personalidade internacional muitas vezes, independente das representações políticas que a compõem. Suas ações visam unicamente alcançar os objetivos traçados ou ortogados por seus membros em um dado momento histórico. Né? Então, a gente tem assim várias organizações internacionais, né? É, que elas têm um interesse comum, tá? Então ali você tem a ONU, das Nações Unidas, né? Que ela lida mais com o lado dos direitos humanos, né? Tem a Organização Mundial do Comércio, né? Que lida mais com as situações ligadas ao comércio, ok? A União Europeia, que é o bloco da Europa, né? Que já é uma coisa mais complexa, porque envolve é, os países europeus se uniram, né, unificaram a economia, né, para poder competir com países maiores como os Estados Unidos e China, né. A gente tem o mercado comum do Cone Sul, que é o Mercosul, que é onde está o Brasil, né. O Mercosul, a ideia era boa, mas não foi muito para frente, né. Aí tem o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, né, todo mundo conhece, tem muito a ver com assistencialismo, né? E temos a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, que é a CEPAL, né? Então esses são algumas exemplos de organizações internacionais, né? Então, cada organização quer defender, tem um interesse por trás aí, né? Tem um objetivo, né? Como eu falei, né? Pra gente mais assim da matéria tem muito a ver a parte do Mercosul, né? E na União Europeia, né? Eles acabam interferindo mais nas nossas vidas aqui, né? E a OMC também. Então assim, os blocos econômicos, quando eles foram, né, começaram a aparecer, né? A partir da década de 90, né? Foi mesmo, né? Principalmente na Europa, aqui na América do Sul, foi para tentar competir tentar competir com os Estados Unidos, né? Naquela época, ou naquela década, né? Porque os Estados Unidos ficou uma economia sozinha, né? Eles ficaram sozinhos, a maior potência do mundo naquele momento. E a União Europeia se viu tendo que se juntar aí para poder competir com eles, senão eles não conseguiriam, né? Ter uma supremacia americana aí, né? Até na parte econômica, ok? A União Europeia veio, né, com essa ideia. Depois o próprio aqui na América do Sul também acabou tentando fazer um bloco econômico, né? Então assim, eu falo dessa associação capitalista da globalização, né? Então, se para facilitar as negociações entre esses países, foram criando esses blocos, né? Então, quando você acerta uma negociação de um país, né, do Brasil, né? Na verdade, ele está negociando com a União Europeia. Então, quando ele faz um acerto, né, um contrato entre as duas partes, ele está beneficiando toda a União Europeia,
né? É, essa era a ideia, né? Então, os Estados Unidos, quando faziam um negócio com a União Europeia, né, então beneficiava todos os países ali, ok? No Mercosul foi tentado a mesma coisa, só que não deu muito certo, né? Houve uma união igual teve com a União Europeia, por exemplo, né? Então, assim, qual que era o objetivo do bloco econômico, né? Você ter uma zona livre de comércio, ok? Os produtos poderem trafegar entre os países ali sem muitas barreiras tarifárias, para poder facilitar a comercialização desses produtos, né? Então, ele dá o exemplo do NAFTA ali, que foi um mercado, união do mercado do norte, né, dos países do norte, tá? México, Estados Unidos e Canadá, eles formam esse bloco aí. Só que assim, o Canadá com os Estados Unidos tem uma abertura muito maior, né? Então o canadense pode entrar a hora que quer nos Estados Unidos, e o americano pode entrar a hora que quer no Canadá, né? Só que assim, lá no México não é a mesma coisa. O mexicano não pode entrar a hora que quer nos Estados Unidos, né? Nem no Canadá, ele tem muita restrição, né? Só assim, os produtos mexicanos entram nos Estados Unidos, né? Tranquilamente, mas o mexicano, pessoa né, mexicano não entra, não tem facilidade, não há essa abertura, é dificultado, né? Porque a México quando foi feito, se juntou no NAFTA, por exemplo, o México era um país em desenvolvimento, né? E tinha muita pobreza. Então, que acho que se isso é imoral, né? Ou legal, né? Mas foi um acordo que fizeram, o México aceitou, né? O americano entra a hora que quer no México, mas o mexicano não pode entrar a hora que quer nos Estados Unidos. Todo mundo sabe até do muro do Trump, que ele queria construir, né? Na fronteira entre o México e os Estados Unidos, né? Então, assim, o, essa zona de livre aí, né? Até no caso do NAFTA não deu muito certo. É, no, Então, a união aduaneira, né? Você tem uma liberdade, né, entre os produtos passarem de um país para o outro. Então, assim, ah, o Brasil e a Argentina, como fazem parte do Mercosul, e acho que praticamente só eles têm alguma relevância, né, nesse mercado, né? Então, até hoje, ele tem uma liberdade de comércio de produtos ali muito mais fácil, né? Nas zonas aduaneiras do Brasil e da Argentina. Então, há uma facilidade muito maior, né? Na Europa é maior ainda, né? É uma facilidade maior ainda. Os produtos ali deles trafegam normalmente, né? É, no caso da Europa, né? Praticamente a produção da Europa hoje está na Alemanha, por exemplo, né? E os outros países buscam de lá, né? Então a Alemanha, entre os países europeus, é o país que tem uma força muito forte, né? Porque os produtos alemães ali, eles correm, né? Eles estão praticamente em todos os países da Europa, tá? É... Aí o mercado comum, aquilo que eu estava falando, né? Aí permite circulação de mercadoria, pessoa, dinheiro, né? Em caso mais avançado, uma criação de uma moeda única, como foi na União Europeia, né? Então, na Europeia, a gente tem aí ele falando foi tão forte o assim, a ideia era tão boa, né? Que eles criaram até uma moeda única, né? O euro, né? Poder, poder competir com o dólar, só que num, a partir de 2018, se não me engano, 17, 18, os ingleses começaram a querer sair da União Europeia, né? Eles já não estavam eles estavam um pouco, assim, eles estavam na Europeia, mas assim, eles não tinham nem adotado a própria moeda, tá? Eles usavam a libra ainda, né? E aí eles tiveram o referendo lá, a população pediu para sair, né, de vez da União Europeia, tá? Com a Inglaterra, né, os países da Grã-Bretanha, na verdade, né? Eles
votaram e passou, né? Então, desde 2018, 2019 está tendo o Brexit, que a gente fala, né? A Inglaterra está saindo da União Europeia, ok? Só que com a pandemia o processo está lento, né? Atrasou muito, acabou atrapalhando. Tem até uma data para a Inglaterra sair de vez, né? Porque até quando houve o começo lá, até teve o túnel, né? Da linha de trem entre Paris e Londres, né? Então você, acho que era o trem o nome, né? Foi criado em questão da própria União Europeia. Aí a Inglaterra agora ela resolve sair, né? Eu acredito que foi muito, né? Até questão de o que vem ocorrendo lá, né? Se é legal, imoral por parte dos britânicos, né? Muita migração, né? Dos países mais pobres da Europa indo para a Inglaterra, né? Então está ocorrendo isso, né? Uma grande migração para a Inglaterra, para a Alemanha, para a França, né? E o povo inglês teve o direito de votar, né? Eles acabaram querendo sair, acho que muito por culpa dessa migração, né? Dos países mais pobres, né? Querendo, começando a entrar nesses países mais ricos, né? Então o Brexit, a Inglaterra foi a primeira com o Brexit, né? Eu não sei até quando a Alemanha também vai permanecer nesse mercado, né? Porque lá também a Angela Merkel ela se sente desculpa, muito pressionada a tentar também perguntar para o povo, né, o referendo, o que eles querem, né? E na Alemanha há uma grande também muitas pessoas que eram de países pobres, né, de colônias da África que pertenciam à França, à própria Inglaterra, né, Portugal, Espanha, eles pegam e estão entrando, né, na Europa. Então, se a gente for pensar bem, aquela questão racial ainda, né, na Europa ainda pega pesado, né, porque eles meio que esses países não aceitam, né, a população original, né, acaba não aceitando. Então, a Inglaterra meio por esse motivo, acho que foi o maior de todos, acabou querendo sair, né, para tentar segurar essa migração. E na Alemanha a população não anda muito contente com isso, né? Vamos ver até quando a Angela Merkel segura, porque ela é a favor da União Europeia. Tem uma grande parte da população que é contra, né, a União Europeia, que gostaria de sair, né, por causa dessa migração, ok? E vamos ver o que dá, né? Já que no Brasil já não há essa migração, né? De Brasil indo para brasileiro indo para Argentina e argentino indo para o Brasil não ocorreu, né? Porque as culturas que o choque é muito são bem diferentes, né? Então não houve essa migração de um país para o outro, mas assim a negociação entre os países existe, tá? Funciona bem, por incrível que pareça, né? Mesmo com muita má vontade dos governos, né? A Mercosul só existe por causa dos países, né? Continua caminhando, né? E até ia ser feito uma codificação dos produtos em conjunto com o Brasil e a Argentina, né? O código do Mercosul, né? Uma unificação. Então, assim, o Brasil e a Argentina no comércio sempre se entenderam muito bem, né? O problema do Mercosul, eu acredito que é muito quem tá junto, né? O Paraguai já teve junto, a Venezuela já teve junto, né? Um país que poderia estar junto e ele não prefere não estar, né? Que seria, acho que o Chile, né? Por exemplo, que deve ser lá a segunda, terceira maior economia da América do Sul, né? Ele não tá, ele prefere estar com o bloco da OPEP, né? Que são os países que produzem petróleo, né? Ele prefere estar com esse bloco, né? Do que estar no Mercosul, por exemplo. Então ele nunca teve vontade de participar. Talvez se o Chile, por exemplo, um país, né, forte, né, com uma economia forte, tivesse entrado, né, seria interessante, né?
tem outra, acho que em tamanho ele deve ser o segundo maior país, né? O Brasil e o Chile devem ser o segundo, a economia deles é muito forte por causa do petróleo, né? Só que eles preferem não participar, né, do Mercosul. Nunca sempre foi tentado colocá-los, mas eles nunca tiveram interesse, né? É, e, e os outros países hoje tá muito transitório, né? Quem está no Mercosul hoje. Então, os países que estão hoje compondo o Mercosul é Brasil, Argentina, é, Paraguai e Uruguai, tá? A Venezuela, ela conseguiu entrar na época que houve aquele mar de governos de esquerda, né? 15 anos atrás eles conseguiram colocar a Venezuela, né? Só que a Venezuela, ela meio que não cumpre ela não cumpre parte de alguns direitos humanos, né? Na Venezuela, por exemplo, tem muito as pessoas não têm livre acesso à informação, é um país que jornalista não pode falar o que pensa, tem genocídio lá, né? Então é um país que a Venezuela hoje ela tá suspensa do Mercosul, né? Porque ela não, dentro dos direitos humanos ela não segue, tá? Então tá fora, né? Também não faz sentido, né? Um país com essas características tá dentro de um bloco, né? E onde a população não tem liberdade nenhuma, né? É totalmente bloqueado lá. Ok, gente? Então isso era o que eu queria passar hoje. Agradeço a atenção e até logo.